Saudações, escritores e escritoras, sejam muito bem-vindos a essa aula de introdução da jornada do escritor, a trilha do livro, nosso treinamento completo, que trata o seu livro de fato como um projeto. E pensar dessa forma é muito importante para você que quer ter êxito como um escritor profissional, ou mesmo tenha um objetivo de escrever um livro pontualmente. Você precisa imaginar todos os passos e executar todos os processos que uma obra literária exige. E isso nem sempre é fácil. Na verdade, muitas pessoas acabam afetadas pelo insucesso na carreira literária justamente porque não pensaram em todas as etapas que precisam ser cumpridas ao longo de toda a geração do seu livro. E quando eu digo isso, eu não me refiro apenas ao aprendizado das técnicas literárias que são tão famigeradas hoje e tão vendidas como possíveis soluções de sucesso. O nosso foco não é exatamente apenas lançar para você, ensinar para você toda essa distribuição técnica, que obviamente é muito importante para que você aprimore a sua escrita e também atinja os leitores certos da forma correta. Entretanto, o que queremos aqui é que você entenda não apenas as técnicas literárias, as melhores disponíveis no mercado, como você também aprenda outros aspectos que são de suma importância para que o seu livro tenha o alcance desejado. Então vamos falar aqui sobre diversas estratégias avançadas de marketing digital. Venho falar sobre isso como um profissional da área. Não me apresentei no início do vídeo, mas muitos de vocês, acredito, já me conhecem. Sou Simon César, sou escritor de obras literárias de literatura fantástica e também atuo como agente literário há algum tempo. E isso vem fazendo com que a minha experiência, tanto no mercado quanto nas necessidades de autores e de profissionais da área, venha se intensificando cada vez mais, a ponto de eu conseguir nutrir bastante conhecimento e organizar uma metodologia capaz de levar o sucesso para as pessoas que estão almejando uma progressão na sua carreira literária de fato. Então é por isso que a jornada do escritor existe. Nós vamos aqui ensinar não apenas a questão técnica, mas também que você possa criar uma estratégia prática para o seu livro, aplicá-la. Vamos fazer esse acompanhamento diretamente com você e também para que você aprenda a organizar o seu tempo, para que a escrita passe a ser uma rotina. É extremamente necessário que você aprenda isso e tenha perfeita consciência de como você vai aplicar a metodologia dentro da sua realidade. E eu posso adiantar para você, é possível, desde que você tenha total comprometimento com o seu livro, você com toda certeza vai conseguir achar uma brecha necessária para que você faça da sua escrita um hábito. Além disso, também vou falar aqui com vocês sobre persistência, a tenacidade que é tão importante para que vocês consigam continuar na carreira literária e é um problema que afeta muitos escritores que acabam desistindo no meio do caminho ou por não saber por onde começar, acabam também não dando prosseguimento às suas obras literárias, o que não pode acontecer. Boas ideias precisam ser escritas, precisam ser divulgadas, precisam acontecer e é para isso que a jornada do escritor também está aqui, para ensinar a você como ser persistente, como encarar os problemas que você vai ter no cotidiano de frente e fazer com que aos poucos a literatura seja o seu foco principal. O conteúdo que você vai aprender aqui, não apenas voltado para a literatura, vai servir para você para diversas áreas. Então, se você quiser, por exemplo, ser um redator, se você quiser escrever conteúdos para alguns sites ou para veículos de comunicação em geral, você vai conseguir utilizar isso e vai, inclusive, fazer uma renda extra para você que pode vir a se tornar a sua principal, como acabou acontecendo comigo quando eu fui aprendendo os processos de marketing digital e fizeram com que eu hoje tivesse condição de, inclusive, abrir uma empresa de agenciamento digital, onde eu ativo como minha principal área de atuação neste momento. E claro, a longo prazo, pensando pela própria dificuldade que a carreira literária oferece, em fazer isso como a minha principal fonte de renda também, tá bom? Então, vamos introduzir aqui essa aula, que é muito importante. Eu peço a máxima atenção de vocês nela, porque essa primeira aula vai fazer com que todo o seu treinamento valha a pena. Por quê?
Tudo que você vai aprender aqui, apesar de estarmos falando sobre um assunto, vai aparecer em todos os aspectos da sua obra literária e em todos os processos que você precisa executar. Eu não estou exagerando quando eu digo isso. Eu me refiro à sua persistência, eu me refiro ao seu tempo, eu me refiro às suas técnicas de aprimoramento, as técnicas literárias e também as estratégias de marketing que você vai aplicar para fazer com que o seu livro alcance as pessoas certas. E o tema dessa primeira aula chama-se valor inerente, aquilo que está de fato agregado ao seu livro e que vai fazer com que as pessoas se interessem pela sua obra literária. Por que é tão importante que você tenha esse conhecimento e por que é tão importante que você leve muito a sério o que vai ser dito aqui? O valor é algo que cria a chamada proximidade. A proximidade é um gatilho mental, vamos estudar sobre gatilhos mentais ao longo desse treinamento, mas basicamente é um gatilho mental que oferece às pessoas determinadas proporções da vida delas em que você consegue identificar necessidades e ali resolver alguma questão daquela pessoa. Se ela está buscando, por exemplo, uma fuga da realidade e está lê o seu livro como forma pura de entretenimento, ótimo, o seu livro vai entregar exatamente aquilo que ela precisa. Se você quer entregar o seu livro para pessoas que querem fugir dessa realidade, é isso que você deve se focar. Esse seria o valor inerente para essas pessoas. E isso tem que ficar muito claro desde já. Se você quer, porém, tem uma mensagem muito importante, algo da sua reflexão, da sua pessoalidade, que você também deseja entregar para essas pessoas, onde você cria uma reflexão sobre um determinado assunto, e podemos aqui ilustrar política, por exemplo, você vai agregar como valor inerente a política na temática do seu livro. E isso tem que ficar o tempo inteiro muito claro. E por que é tão importante também que você entenda o motivo do valor? É porque justamente é o que vai garantir o diferencial da sua obra literária. Toda vez que você concentra proximidade com as pessoas que vão ler o seu livro, você cria rapidamente um interesse que é muitas vezes necessário para que você consiga a mínima atenção daquelas pessoas que você quer que leiam a sua obra literária. Então é por isso que quando você pensar no seu livro, você pensar em conceitos de atratividade, de forma que aquela leitura pareça interessante para as pessoas e que com toda certeza vai fazer com que elas deixem o tempo que elas estariam, por exemplo, assistindo uma série na televisão, perdendo seu tempo, por exemplo, no Netflix, ou vendo qualquer outra fonte de entretenimento, ela vai optar pelo seu livro. E o seu livro deve ser mais interessante, ou ao menos você deve tentar fazer com que ele seja mais interessante do que toda a concorrência hoje que está ao seu redor. Ou que pelo menos ela ganhe o espaço devido, ainda que não seja maior do que alguns outros, mas que ganhe o espaço devido no tempo daquela pessoa. E isso se consegue através do valor inerente. Eu posso dizer isso baseado em alguns estudos que foram feitos, inclusive, e vou recomendar aqui para vocês algumas obras literárias com essas referências bibliográficas para que vocês também possam se aprofundar um pouco mais no assunto. Tá legal? Então, vou falar aqui sobre o livro O Segredo do Best-Seller. Esse livro é especial, principalmente para pessoas que vão escrever ficção. Ele delimita diversos fatores que são comuns nas características de obras literárias muito vendidas, os chamados best-sellers, e condensa essas informações de forma que você encontre similaridades entre todos eles e você consiga identificar de fato quais são fatores primordiais para que você consiga atingir o número máximo possível de leitores. E você pode ver que, inclusive, nas próprias citações do sucesso desse livro, quem já teve a oportunidade de fazer uma leitura dessa obra vai saber bem sobre o que eu estou falando, mas você vai identificar rapidamente que os livros que oferecem mais sucesso, que têm maior vendagem, são aqueles que oferecem de alguma forma valor inerente para as pessoas e geralmente trazendo isso a um contexto próximo das pessoas que estão lendo, no caso o público-alvo. Quanto mais popular, obviamente mais leituras, né, e mais leitores você vai conseguir angariar para o seu livro.
Então temos dois exemplos, inclusive, nessa obra, de autores que agregam temas sobre questões jurídicas e outras polêmicas jurídicas, né? Casos que ganharam grande notoriedade, especialmente nos Estados Unidos, com o ranqueamento desses livros no The New York Times, periódico que é respeitadíssimo e talvez a maior referência no mundo para ranqueamento e avaliações de livros, e também de uma outra autora que fala sobre questões familiares muito ligadas especialmente a temas onde se retrata problemas nos hospitais. Ou seja, você pode perceber que essas duas temáticas, ainda falando sobre ficção, estão diretamente ligadas ao dia a dia das pessoas. De alguma forma, elas têm ou passaram algum problema, ainda que não seja diretamente com elas, mas têm curiosidade em cima de casos que elas já escutaram falar e aquela história lhe parece interessante. Volto a dizer, podem ser simplesmente obras, e não tenho nada contra isso, que simbolizem entretenimento. Mas ressalto, se você agregar e se incorporar nesse pré-requisito da jornada do escritor, que diz que você quer ter seu livro lançado e quer ser bem sucedido com ele, crie o seu valor inerente. Faça com que isso seja um impulsionador para você. Digo isso também porque é uma maneira de fazer com que você não se desmotive ao longo de todo o processo e você saiba que quando você tiver algum problema secundário que de alguma forma vai afetar você, vai afetar o seu tempo utilizado para a escrita, você também pode fazer uma autorreflexão, o que não é uma coisa de rápida assimilação e as pessoas muitas vezes acabam demorando de fato um tempo para se acostumar com a ideia, mas quando você vai pensar em desistir ou quando um determinado problema, claro, como eu digo, existem níveis e níveis de problemas, cada um sabe das suas prioridades, é lógico, mas sendo problemas secundários você vai pensar, não, eu estou deixando de entregar algo que muitas pessoas podem ler e que pode ser produtivo para elas. Você pode entregar a realidade de um personagem que se assemelha muito com a realidade de profissionais ou de pessoas que estão passando por determinados problemas, ou você pode fazer, através de uma questão empírica, retratar alguma maneira, de alguma forma, experiências mais relativizadas, né? Daquela forma que você possa fazer as pessoas refletirem a respeito de determinados assuntos. Então, o valor inerente precisa ficar muito claro para vocês e já vou citar o meu próprio exemplo para falar para vocês como vocês devem se aprofundar e buscar esse valor inerente, então darmos prosseguimento aqui ao treinamento, tá bom? Então, falando mais um livro, mais uma referência bibliográfica, além do Segredo do Best-Seller, que acabei de dizer, falo também sobre Marketing 4.0, livro do guru do marketing de conteúdo, chamado Philip Kotler. Vamos falar ao longo do treinamento, vocês vão entender também a importância do marketing de conteúdo, justamente porque, como escritores, é uma forma essencial para que vocês alcancem os seus leitores e gerem interesse neles, né? Eu não estou dizendo exatamente que você precisa ser um blogueiro ou construir um portal de comunicação e ser dono desse portal, ou administrá-lo, ou enfim, mas que você gere conteúdo que faça com que as pessoas se interessem por você. Naturalmente, se você constrói o seu nome como marca, o seu nome de autor como marca referenciada, você vai fazer com que as pessoas notavelmente já cheguem de uma forma muito mais natural a qualquer divulgação que você venha fazer e, consequentemente, já falando com o seu público-alvo ao longo de todo o processo, você vai atingi-las ao ponto de que elas tenham, no caso, interesse em ler a sua obra literária. Legal? Então, por que isso, cito esse exemplo da obra do Philip Kotler? Justamente o marketing de conteúdo é aquilo que entrega algo de valor para as pessoas. O marketing de conteúdo fala muito sobre a entrega de algo que vai servir para aquelas pessoas de alguma forma, e isso hoje vem sendo muito utilizado, especialmente por escritores, inclusive de uma forma estratégica muito válida para que alcance os devidos leitores. Vamos falar sobre marketing de conteúdo ao longo do treinamento, vamos nos aprofundar sobre ele, além de outras formas de marketing, e com toda certeza vocês conseguirão uma aplicação correta para divulgar os livros de vocês.
de forma que eu também vou fazer esse acompanhamento diretamente para que vocês entendam os melhores caminhos e as melhores formas de se testar o que vocês estão querendo mostrar de fato é interessante para as pessoas e que elas ficariam assim propensas a consumir aquilo que você posta, aquilo que você publica, enfim, seja da forma de conteúdo que você desejar, através de qualquer rede social. Isso se liga naturalmente ao valor que o seu livro quer proporcionar às pessoas. E o valor, como eu disse, está integrado não só à questão do que você vai entregar no conteúdo que você venha a começar a veicular pela internet, mas sim por aquilo que você já projetou aqui desde o início para entregar no seu livro também. Então entenda que quando a gente fala de valor, a gente realmente pensa num projeto. O seu livro vai entregar esse mesmo valor ou esse conjunto de valores de uma forma totalmente integrada. Você já começa a pensar no início dessas aulas sobre o valor que você quer levar às pessoas e vai até o final dele, tanto escrevendo o seu livro, tanto administrando o seu tempo para entender como aquela lógica de valor vai se aplicar à sua persistência de escrever o seu livro, tanto a questão da divulgação, como você vai atrair as pessoas para resolver determinadas questões delas e não necessariamente, volto a dizer, não são questões onde você vai resolver de fato uma problemática psicológica ou algo do tipo, mas simplesmente uma necessidade que o seu livro tem capacidade de entregar, ainda que seja puro entretenimento, tá legal? Essas duas obras servem muito bem para que vocês possam ler, né, e entender mais aprofundadamente, claro, com pessoas já conceituadas nesse sentido, mas com toda certeza o que vamos fazer aqui é sintetizar todo esse aprendizado para que você possa usar da melhor forma possível todo o conteúdo que já está disposto nesses livros, mas que certamente aqui você vai conseguir aplicar de maneira mais assertiva, tá bom? Então vamos lá, falando agora sobre a minha experiência como autor do livro A Lenda de Materiais. Desde o princípio, eu sou escritor. A Lenda de Materiais, para quem não conhece, é uma série de literatura fantástica, né? E desde o início eu vim pensando como eu poderia entrar no mercado, atrair leitores. Notoriamente é uma situação bastante complexa para diversos escritores. E o que aconteceu foi que eu comecei a pensar nos fatores diferenciais, o que poderia de fato atrair as pessoas. E aí existia uma questão. Quando eu comecei com A Lenda de Materiais, comecei a escrever, foi baseado nas minhas pesquisas sobre ideologias, sobre questões ideológicas envolvendo política e religião. E isso fez com que a minha projeção na obra literária tivesse sempre aquela ideia de passar aquela mensagem, das pessoas fazerem uma reflexão sobre o que é certo ou errado dentro de diversos pontos de vista que estariam ali encorpados naquele tema, naquela temática mostrada no universo de fantasia. Entretanto, para chegar às pessoas, no caso ao público-alvo, eu não poderia, com todos, exibir a mesma mensagem, o mesmo apelo para que as pessoas viessem a refletir sobre a mensagem que eu estava querendo ali apresentar para elas, mas sim alguns fatores de interesse. Por exemplo, com o público nerd geek, é muito difícil eu conseguir falar sobre a temática, sobre o valor inerente do livro, quando eu falo sobre questões ideológicas, né? Normalmente, o que esse público está buscando é entender um pouco sobre a complexidade daquele universo, o quão bem feito ele foi montado, que tipo de poderes novos eles podem aprender naquele livro ou absorver na informação, como isso vai acontecendo. E também, né, procuram por criaturas míticas, né, ou aquelas que normalmente já são conhecidas, ou vão testar você como autor na sua genialidade ou na sua criatividade, falando de uma forma mais geral, em criar os ambientes favoráveis ou criaturas favoráveis, ou como você faz uma releitura de tipos de raças ou ambientes já existentes em outras obras literárias, né? Então, essa é toda a dificuldade em que nós passamos enquanto escritores de fantasia. Como atingir esse público
da forma correta. Vou falar aqui em algumas outras aulas também sobre as estratégias que eu utilizei para vender os meus livros e felizmente foi um grande sucesso. Entretanto, não foram coisas que eu consegui do dia para a noite. Realmente você precisa testar diversas linguagens com seu público-alvo para que você atinja o mesmo foco. Independente de como você se comunica com elas, o valor inerente está presente naquele livro. E até para pessoas que eu não fiz divulgação sobre o valor em questão, o que aconteceu muito claramente foi que elas depois, ao lerem ali o conteúdo do livro, elas mesmas absorveram aquela importância e, portanto, isso ficou muito claro no livro e fez com que as pessoas passassem a referenciar isso como uma fonte importante de informação, de reflexão em cima da mensagem que eu vinha passar.